Oi, galera da SPM, como é que foi de prova? Novamente uma prova criativa, com bom nível de dificuldade, que deve ter privilegiado aqueles que tiveram melhor preparo para essa prova. Bom, questão 21, uma questão com enunciado bastante criativo, né? Ele pedia aqui uma alternativa que fosse a soma das demais. Que demais? Demais alternativas, né? Então era só calcular o valor de cada uma das alternativas e verificar qual delas que era a soma das demais. Muito boa questão, né? Questão 22, uma questão de divisibilidade, questão que foi feita em sala de aula, né? Quem assistiu às aulas pôde treinar essa questão em sala de aula. Questão 23 também é uma questão clássica de equações algébricas, que também não é novidade em vestibular, já apareceu em outros vestibulares e também foi treinado em sala de aula, ok? Bom, questão 24, aquela questão das ações, que ele perdia 30% das ações, do valor das ações, depois ele recuperava uma parte, né? Também uma questão que vocês devem ter se lembrado aí, que nós treinamos em sala de aula. Questão 25, a questão de porcentagem que envolvia a regra de 3, também uma questão bastante fácil. A questão 26 e a questão 27 são questões de funções, né? Questões também que o aluno não deve ter encontrado grandes dificuldades, né? Agora, a questão 28, a questão de sistemas, que envolve aí equações exponenciais. Então, o aluno lembrando aí de transformar em mesma base, equações de mesma base, também teria resolvido a questão com uma certa tranquilidade, né? Questão 29, uma questão de matrizes e também com determinantes. Teria que saber aí o teorema de Binet, né? Mas lembrando desse teorema também, acredito que o aluno não teria dificuldades nessa questão. A questão 30, essa questão estava na nossa apostila, sim, né? Questão de porcentagem com probabilidades. Era só o aluno lembrar que é só montar aquela tabelinha clássica, né? Entre fumantes, não fumantes, homens e mulheres, e o restante era fácil. Questão 31, questão de sistemas. Essa questão, sim, daria um pouquinho de trabalho, porque envolvia um raciocínio maior do candidato. Questões 32 e 33, questões de progressões, né? Questão 32, uma questão de progressão aritmética. E a questão 33, outra questão que estava na nossa apostila, né? Ele dava a soma dos n termos de uma sequência e pedia o 10º termo. Aí tinha aquela sacada que nós vimos em sala, né? Era só o aluno calcular a soma dos 10 primeiros termos, a soma dos 9 primeiros termos, fazendo a diferença da soma dos 10 e da soma dos 9. Na diferença ele encontrava o 10º termo da sequência, ok? Questão 34, uma questão de valor numérico, também era só ele substituir o valor de x para que obtivesse aqui o valor numérico da expressão, questão simples também. Questão 35, uma questão também bastante criativa, né? Questão de razão e proporção, que o aluno deveria perceber, né? Que o número de intervalos deveria ser múltiplo de 5. E aí a única alternativa possível era a alternativa D, que dava 10, ok? Bom, questão 36, geometria plana, né? Geometria plana que nós treinamos tanto, questão também que estava na nossa apostila, sem grandes dificuldades. Questão 37, uma questão um pouco mais criativa, porque é uma questão que envolvia geometria espacial e Brio-Ruffini. Então ele dava o volume e dava a altura. Para achar a área da base, ele tinha que dividir a expressão da altura pela expressão, a expressão do volume pela expressão da altura. E nessa divisão ele encontrava a expressão da área da base. E para essa divisão ele deveria usar o teorema de Brio-Ruffini, ok? Questão 38, o vestibulando poderia até pensar que era uma questão de geometria espacial, mas era uma geometria plana simples, né? Uma questão que envolvia só uma relação de tangente, né? Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, e facilmente ele conseguia matar a questão, ok? A questão 39 já é uma questão mais elaborada.
parecia ser uma questão só de geometria analítica, mas envolvia também uma relação de geometria plana. E aí tinha um triângulo retângulo escondido aí na figura, que tinha que estar bem preparado, né? Senão não conseguiria resolver a questão 39. E a questão 40 é uma questão de logaritmo simples. Conhecendo as propriedades de logaritmos, eu acredito que o aluno não teria dificuldade em resolver essa questão, ok? Espero que vocês tenham feito uma boa prova e é isso.